Mas muita gente fica se perguntando, tá, mas quando é que vai chegar essa bendita dessa nova geração? Pois bem, uma delas eu já posso dar uma pista pra vocês. Uma delas, pelo menos. Que é a nova geração de processadores. Sim, finalmente nós tivemos aí a revelação não oficial. Então não é a AMD dizendo, olha, vamos lançar os processadores. Não é, mas é quase. Quem tá dizendo é o nosso Digimon favorito. Nosso leaker do mundo digital, o Greymon55. Quem acompanha o Lock News já tá muito acostumado com o Greymon. É uma figura recorrente, isso porque ele é uma fonte muito boa de vazamentos. Quão boa, Robson? Muito boa. Mas boa mesmo? Muito. Então, ele traz informações pra gente vazadas da indústria e ele teve aqui atualizações em relação à data de lançamento dos Ryzen 7000. Os Zen, qual a gente tá no Zen qual agora? Zen 4. A gente já tá chegando no Zen 4. E muita gente tá esperando essa nova geração de processadores da AMD por boas razões, né? Que a gente vai enumerar alguma. Por que você... Ah, mas eu quero esse aqui, já tá bom pra mim. Por que talvez você deva esperar a próxima geração? Já vou te falar. Primeiro vamos dar uma olhada aqui em relação às informações, ó. Segundo o Greymon, e é bom deixar claro segundo ele, e que isso é um vazamento não oficial, obviamente, né? Senão não seria vazamento. O Greymon diz que possivelmente o lançamento deve ocorrer no dia 15 de setembro. Na verdade, isso é quando deve chegar nas lojas, segundo a previsão dele. Que lojas, você pergunta, Robson? Na loja de informática aqui do meu bairro? Não. Não. Na loja de informática do seu bairro, não. Se bem que eu não sei onde você mora também, né? De repente... isso deve chegar nas lojas, obviamente nas lojas americanas, né? Não aquelas lojas, as lojas dos Estados Unidos, você entendeu? Não se faça, você entendeu? As lojas dos Estados Unidos. Então devem chegar as lojas dos Estados Unidos por volta do dia 15 de setembro. Eu digo por que por volta do dia 15? Porque ainda que fosse oficial, dizer que chegue quando chega mesmo são duas coisas distintas. Mas isso nos diz muito sobre como já tá o processo de lançamento, na verdade, de produção dos processadores pro lançamento. Se eles já conseguem ter informações internas, vazamento de possíveis datas em que o produto vai estar na loja, significa que já existe um cronograma bem adiantado em relação ao lançamento dos Ryzen 7000. Nós já sabemos que o processador já existe, já está sendo produzido há algum tempo, inclusive nós vimos alguns testes que não mostram absolutamente nada, além do clock do processador, que nós vimos a doutora Lisa Su mostrar no palco, isso foi só também, vimos o IHS esquisitaço, mas fora isso, nós temos uma data aqui pra gente já começar a entender o cronograma. Isso quer dizer que vai ser lançado no dia 15 de setembro, Robson? Muito provavelmente não. Por quê? Se ele vai chegar às lojas dia 15 de setembro, significa que ele deve ser anunciado muito antes, se a gente tá em junho, julho, agosto, setembro. Então lá pra, talvez, ser anunciado lá pra agosto, não agosto de Deus, agosto mesmo, e ser lançado em setembro, lançado antes do dia 15. Quantos dias? Difícil dizer, mas deve ser lançado antes. É uma estratégia das fabricantes de meio que criar um hype. Então você vai lá, anuncia o produto. Como a gente já teve o pré-anúncio, aí tem o anúncio. Aí tem o Paper Launch, que é o lançamento de mentirinha, que é só os reviewers que vão ter, ou praticamente ninguém. A AMD não anda mandando processador para ninguém testar. E depois a gente tem o lançamento de fato, que deve ser provavelmente próximo do dia 15 de setembro. Aí vocês perguntam, mas por que eu devo esperar os Ryzen 7000, Robson? Eu nem quero, nem a AMD eu quero montar Intel. Eu não quero nem montar essa geração, quero montar a geração anterior, né? Bom, dentre as grandes mudanças que nós vamos ter com os Ryzen 7000 está a mudança de plataforma. Então a M4 começa a entrar em fade out. É muito chique falar fade out, ou seja, ela começa a morrer. É um jeito não muito bonito de falar que a plataforma está morrendo. E o caso é, a AMD prometeu suporte dessa... Nossa, mas eu tô montando agora. Calma, jovem, calma. Você ainda vai poder ficar com o seu AM4, não tem problema. Relaxa. Já relaxou, então beleza. Você ainda vai continuar utilizando o seu AM4 normalmente. Inclusive, a AMD prometeu um suporte prolongado para a plataforma, dizendo que ainda haverá suporte por muitos anos. Inclusive, tem uma questão bem interessante sobre a AM4, se você ainda está no AM4, que eu vou comentar logo em seguida. Mas como eu disse, por que você deveria esperar o lançamento da M5? Bom, novas tecnologias estão chegando, então finalmente a AMD vai trazer o DDR5, né? Finalmente não é como se fosse tanto tempo assim que a Intel tivesse
né, colocado o DDR5 na sua plataforma. Mas a 12ª geração da Intel já possui suporte a DDR5, que não chegou a ser grande vantagem, mas já é uma nova tecnologia e trouxe o PCI Express 5.0. A AMD promete trazer o PCI Express 5.0 e pro armazenamento. Então nós já tivemos o anúncio das plataformas dos novos chipsets com X670E Extreme, que é enfim, com 2 chipsets que vai ter mais conectividade, vai ter mais lanes PCI Express. E nós tivemos o anúncio da X670 normal e da B650. Está um pouco confuso porque nós temos a B660 da Intel? Sim, mas é assim que as coisas são, infelizmente. Então nós já tivemos o anúncio da nova geração, teremos novas tecnologias, e isso é realmente interessante para quem está pensando em montar uma plataforma agora, neste momento. Você fala, mas agora, se você não tem nenhuma pressa, não preciso do PC para hoje, para amanhã, então realmente você deveria esperar um pouco. Porque ainda que você não compre a nova geração, ela pode baratear um pouco a geração atual. Inclusive nós temos algumas outras informações interessantes aqui no vazamento, que seriam os possíveis modelos e qual seria a ordem. Esse é um ponto importante também, porque você fala assim, mas eu queria montar aí um processador de 6 cores, 12 threads. Então presta bastante atenção nisso. Se você não quer pegar o topo de linha, vai demorar um pouco mais. Por quê? Como que deve ocorrer o lançamento da linha Ryzen 7000? Como de costume, eles devem começar pelo topo de linha, que deve ser o 7950X, que é o de 16 cores e 32 threads, que deve custar ali na casa dos $893, que é um pouco menos do que foi lançado o 5950X, que é quem ele deve substituir. Depois a gente deve ter o lançamento aqui de outros modelos, como o 7900X, que deve ser o de 12 cores e 24 threads, o 7800X, que deve ser o de 8 cores e 16 threads, e o 7600X, que deve ser o processador de 6 cores e 12 threads. Então, se você quiser entender melhor, a AMD continua utilizando a mesma lógica, né? Então, os Ryzen 9 são os processadores topo com mais núcleos, os Ryzen 7 são os processadores intermediários e os Ryzen 5 são os semi-intermediários, ou semi de entrada, ou enfim. E os Ryzen 3 são aqueles menos caros, né, que a gente tem no mercado. E futuramente confirmaram que deve haver um Ryzen 7700X, que vai ser o sucessor do 5700X. Por que é importante você prestar atenção nessas datas de lançamento? Porque depende muito do que você pretende montar. Então, se você está pensando em um Ryzen 5 da nova geração, um de 6 cores e 12 threads, ou até menos talvez, você vai ter que esperar bastante. Então tem isso em mente, mas eu vou esperar. Tá, mas você não vai esperar, por exemplo, até setembro. Até porque chegar no Brasil é outra conversa completamente diferente e ter disponibilidade em geral do produto é muito diferente. Você conseguir comprar a memória DDR5 tá melhorando, mas ainda não é uma coisa barata. Conseguir comprar placa-mãe da próxima geração não vai ser uma coisa fácil e nem muito menos barata. Então assim, não, eu vou esperar a próxima geração. Você tem certeza que você quer esperar a próxima geração? Porque se você quer esperar, você vai ter que se programar bem. Se programe, porque vai demorar. Quanto? Difícil dizer, mas primeiro vai chegar os Ryzen 9, depois vão chegar os Ryzen 7, para só depois chegar os Ryzen 5, talvez lance junto com o Ryzen 7, é possível também, mas os modelos que vão ser realmente custo-benefício só vão chegar no final ou no meio da geração, que foi o que aconteceu com essa geração atual. É só você pegar o exemplo. O Ryzen 7 5700X hoje é o melhor custo-benefício 8 cores e 16 threads em comparação com o 5800X, o mesmo desempenho custando menos. O Ryzen 5 5600 sem o X, que é praticamente um Ryzen 5 600X, custando mais barato, chegou só agora no fim da geração. Tivemos o lançamento do Ryzen 5 500, enfim, os processadores mais baratos demoram para chegar. Por razões, obviamente, técnicas, né? Então existe o reaproveitamento de alguns chips que de repente não são bons o suficiente para serem os chips topo de linha, depende muito de como está sendo esse aproveitamento, porque nós já vimos no passado, por exemplo, a fabricante lá e capar o chip, porque fala, tá saindo muito bom o chip, não tem chip ruim, não tem chip com clock mais baixo, com cache menor, com nada disso, então nós vamos ter que queimar os núcleos, diminuir, sabe, bloquear o clock ali artificialmente. Então depende de uma série de fatores, mas é de se esperar que demore bastante, a não ser que a Intel traga uma concorrência muito forte, o que talvez seja o caso, né? Nós estamos esperando também uma 13ª geração da Intel, que pode ser a sexta-feira 13 para a AMD, que promete ter um bom ganho de desempenho e ter uma compatibilidade com uma plataforma que já está no mercado, algo que a AMD não vai ter.
Agora, se você é o cara do M4 e tá pensando, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Eu só tô vendo aqui que minha plataforma vai falecer. E a única coisa que eu vou poder colocar no meu PC vai ser um 5800X 3D. Talvez não, porque outros rumores dão conta de que provavelmente a AMD possa trazer mais chips para M4. Mas o que eles lançariam? De repente um Zen 3, Zen 4 capado? O que eles podem fazer? Sim, eles podem trazer processadores da nova geração limitados, o que é complicado por conta justamente da controladora, que aparentemente é só DDR5, a gente não tem uma controladora multiplataforma, multigerações. Mas talvez nós tenhamos, por exemplo, um Ryzen 9 5900X 3D, um 5950X 3D. Nós já vimos que o ganho de performance, em alguns casos, é o suficiente para justificar um upgrade. E mais do que isso, a AMD precisa continuar brigando com a Intel em relação ao mercado. E se você tem uma plataforma muito nova, brigando com uma plataforma mais estabelecida, com mais acessibilidade, que se você comparar depois que lançar a plataforma M5, a Intel fica meio que numa vantagem, porque ainda que seja mais rápida, mais poderosa e tal, a Intel tem a vantagem de ter uma plataforma que é retrocompatível, então a 13ª geração vai trabalhar com as placas-mãe da 12ª, e ainda vão ter suporte a DDR4 e DDR5, DDR4 sendo mais barato. Então pode ser uma decisão estratégica da AMD de continuar trabalhando a plataforma M4, e talvez você que esteja na plataforma M4 ainda tire alguma vantagem. E claro, não é à toa que a AMD criou essa plataforma com uma longevidade tão grande. Ela quer que você compre os CPUs. Ah, mas eu tenho aqui o meu Ryzen 1600 de primeira geração que tá... Pois é, mas você sabia que dá pra você fazer upgrade? Porque agora a AMD, muito bondosa, foi lá e liberou o update de BIOS e você pode simplesmente atualizar para um processador da nova geração se a sua placa-mãe der conta do tranco. Então, nós estamos num momento que é realmente bem favorável para o consumidor, para você, senhor consumidor. Pois é, você que vive reclamando e com razão dos preços, pode se beneficiar disso. Mas tenha em mente, não se iluda. Quando a gente fala, eu vou esperar a próxima geração, tenha em mente que a próxima geração vai demorar. Ela pode até chegar de fato no mercado, mas chegar na tua mão e num preço acessível já é uma outra história. Você vai ter paciência para esperar, você pode esperar, você precisa de um upgrade e você vai fazer o upgrade porque você quer. Será que a vantagem que a nova geração vai trazer em relação à performance vai realmente impactar para você? Porque lembra, se a questão é jogos, o CPU ele é importante, talvez atualmente até mais importante do que antes, né? Mas hoje nós temos processadores que os games atuais já são suficientes. Será que você precisa de um processador da nova geração para isso? Será que vai ter jogo para rodar nessa nova geração? Será que você que trabalha com isso vai tirar vantagem dessa nova geração de fato? Porque DDR5, PC Express 5.0, não sei. Deixa aí nos comentários, me digam se vocês vão comprar ou esperar a próxima geração de processadores, ou vão esperar a próxima geração de processadores para comprar atual, ou para comprar de repente Intel, de repente o preço baixa também. Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa um like e se inscreve no nosso canal no Unlock Gamer, onde a gente traz várias novidades lá para vocês.